Homem mata amigo por dívida de R$150. 25 anos depois, a filha da vítima, Gislaine de Deus, tornou-se policial civil e deu voz de prisão ao assassino. Fatos Criminais, o podcast que te explica os caminhos da defesa. 16 de fevereiro de 1999, por volta das 4 horas da tarde. O local? Um bar no bairro Asa Branca, zona oeste da capital de Roraima, Boa Vista. R$150 iriam mudar para sempre a vida de quem estava naquele local. Givaldo José Vicente, a vítima, devia o valor equivalente a pouco mais de um salário mínimo da época, quando o homem, considerado amigo, chegou no local cobrando dinheiro. A espera pelo pagamento completava 6 meses. Testemunhas relataram: Givaldo teria dito que não quitaria a dívida naquele momento, apenas quando chegasse em casa. Com a resposta negativa, discutiram verbalmente, e o acusado foi embora dirigindo uma Kombi. Pouco tempo depois, retornou ao local com um revólver 38 e, após luta corporal, atirou contra a vítima. O próprio autor do disparo levou a vítima ao pronto-socorro do Hospital Geral de Roraima. Ele faleceu por volta de 22 horas daquela mesma data. A medida do dono da arma foi apontada como arrependimento do ato que levou à morte de Givaldo. Na época, Gislaine de Deus, aos 9 anos de idade, ficou órfã de pai. Me ver sem ter o chamego, as brincadeiras, de saber que eu tenho ainda memórias dele, né? Dessas brincadeiras, dessas coisas, mas as minhas irmãs não têm. A minha irmã mais nova, ela tinha 2 anos quando ele faleceu, né? Então, não ter mais aquela convivência, final de tarde, chegava em casa, ia brincar, né? E passava barba na gente, assim, né? Ficava mordendo a nossa orelha. Então, assim, no começo foi bem pesado. E, assim, por muitos anos, né? Em algumas situações que a gente passava, algumas dificuldades que a gente passava, sempre vinha aquele pensamento: se meu pai estivesse aqui, talvez isso não estivesse acontecendo. Talvez a gente não estivesse passando por essa situação, por essa necessidade, né? Então, eu me vi por muitas vezes com esse pensamento. Quais foram as dificuldades, assim, que você passou após deixar o seu pai? Primeiro, a questão mesmo ali afetiva, emocional, né? E, querendo ou não, por mais que a família fosse muito simples, né? A gente não é uma família rica, né? Família simples mesmo, humilde. E as nossas mães, assim, né? A minha madrasta, na época que depois virou minha madrinha. A minha mãe tendo que criar os filhos sem aquele esteio, que meu pai era muito trabalhador. Então, assim, ele não deixava faltar nada pra gente. Quando ele faleceu, elas tiveram que reinventar a vida, tentar se virar o máximo possível, né? E já alguns anos depois, a minha mãe, ela saiu do emprego, ela trabalhava de caixa. Quando ele faleceu, ela tinha um box na feira ali do Buritis. E aí depois ela conseguiu um carro comissionado, só que algum tempo depois ela também foi exonerada. E aí a gente ficou ali sem quase que renda nenhuma. Na época eu estava estagiando e apareceu uma oportunidade de uns amigos, a gente conversando, de trabalhar na pizzaria. E aí eu fui fazer esses bicos na pizzaria. Então eu estagiava de manhã, ia para a escola à tarde e dava sábado, eu ia para a pizzaria. A gente entrava 5 horas, 6 horas e até meia-noite, 1 hora da manhã, para fazer aquele troco para poder ajudar em casa. Na época eu estudava na Ana Libória e morava no Alvorada. Então não é uma distância muito perto, né? É muito curta, na verdade, é bem longe. Mas para tentar também economizar, aí eu ia de bicicleta para a escola para poder usar o Vale Transporte só para ir para o trabalho, né? Só para ir para o estágio. Então, situações assim, né? Quando minha mãe também descobriu que estava com diabetes, estava muito alterada, até normalizar a glicose dela, passou 1 mês no HGR. Foi um tempo também que a gente teve que ficar na casa do meu tio. E
por mais amor e cuidado, mas é diferente de estar com a nossa mãe na nossa casa, né? E aí passando por aquela situação, vendo ela naquela situação e a gente sem poder ajudar tanto assim. O réu pelo assassinato do pai de Slaine foi julgado pelo Tribunal do Júri no final de 2013. A defesa do acusado, o advogado Fábio Martins, contou quais teses utilizou para defender seu cliente. Ele vendia mercadoria nas ruas e como eu dava aula no Tancredo Neves ali, naquela região, eu já o conhecia. E houve esse problema, tinha uma dívida a receber da vítima e foi cobrar. E lá na cobrança houve uma discussão e eles lá se desentenderam, atirou na vítima. E diante disso, as pessoas... Ele foi preso em flagrante, fiz o pedido na época de liberdade provisória, ele foi solto. O processo se arrastou por muito tempo. Se não falha a memória, só veio ser julgado em 2014, não lembro mais a data. Foi 2013. E só se olhar. E ele me chamou, eu fiz o pedido de revogação de prisão, ele foi solto, respondeu o processo de liberdade e foi assim como começou. O crime aconteceu no Bar da Vanusa. A proprietária do local foi uma das testemunhas. Ela relatou à polícia o que presenciou naquela tarde de 1999. E anos depois, em 2025, conversou com a nossa equipe de jornalismo. O bar não funciona mais, porém, ela ainda mora no mesmo bairro, próximo onde tudo aconteceu. E mesmo depois de tanto tempo, ela lembra de detalhes. Chegou esses dois rapazes de moto, encostaram, aí pediram uma dose. Aí foram do outro lado, pegaram um caju que tinha na época, né? Cortaram e ficaram ali tomando a dose e conversando. Aí chegou esse senhor numa Kombi e parou, e chamou um lá fora, né? Aí ele foi. Aí eles conversaram, ele dizendo que ia pagar ele no dia seguinte, quando terminasse o último dia de carnaval, que ele trabalhava vendendo espetinho, essas coisas no carnaval. E ele disse que não acreditava mais nele, que era lá na casa dele buscar o objeto que ele tinha vendido. Aí ele, não, rapaz, não faça isso, eu tô indo ali só pegar uma carne, paremos aqui rapidinho. Aí o homem pegou e foi embora. Só que depois, com poucos minutos, eu olhei, o homem já estava parando a Kombi aqui nessa outra rua. E aí eu olhei assim, ele desceu da Kombi sem camisa, com um revólver na cintura, mostrando o revólver. Aí o que é que acontece? Eu peguei, levantei de uma vez que eu estava na área lá fora e disse assim, ei homem, o homem vai te matar. Quando eu disse isso, o que estava lá dentro pulou lá na calçada e se atracou com ele, ficaram lutando. Aí até que o revólver disparou. Quando o revólver disparou, aí um caiu no chão, o rapaz. Aí ele ficou nervoso, ficou segurando a arma. Chegou outro amigo meu na hora, que estava bem num bar perto, e tomou a arma dele e disse, agora você vai levar o homem para o hospital. Aí ficou com a arma dele, fez ele botar o homem dentro da Kombi e ele foi para o hospital deixar. Aí nisso eu corri para cá e liguei para a polícia, que o telefone na época era só residencial. Aí eu liguei para a polícia veio aqui, quando chegou, eu disse, não, ele não está mais aqui não, levou o homem para o hospital. Aí, com poucas horas, a polícia já chegou, foi aqui de novo. Pegou eu e o rapaz que nós botamos até o nome dele de herói, porque ele tomou a arma, e levou para a delegacia. Quando nós chegamos lá, que eu não tinha nem percebido, ele já estava com o senhor algemado atrás no carro. Aí nós demos nosso depoimento lá e aí eu não sei o que foi que aconteceu com ele de lá para cá. Com a luta corporal entre os envolvidos, a tese do advogado Fábio Martins era de que o caso foi em legítima defesa. A minha tese da época foi uma tese de legítima defesa, que havia a discussão e houve a luta corporal, nesse sentido. Mas os jurados entenderam que não. Inclusive houve recurso da sentença de pronúncia, houve o júri, houve apelação da decisão do Tribunal do Júri, que minha tese era que houve a legítima defesa. O júri é composto da sociedade, do povo. E pode ser bacharel em direito, pode ser qualquer pessoa, pode, desde que não tenha antecedentes, se é uma pessoa de caráter, de boa índole, pode fazer parte do jurado, do conselho de sentença. Aí, quando está pela lei, que não conhece direito, aí pode até se atrapalhar na votação. Mas no meu caso, ele foi condenado, tive dificuldade nenhuma em fazer a defesa dele. A defesa
normal, dentro da tese da legítima defesa. Não passou total, minha tese foi nesse sentido. Da discussão, a luta corporal, ele socorreu a vítima. Aí esse motivo era achado, não era só pela dívida, porque aconteceu um fato, até por uma palavra, ou por qualquer empurrão, ou uma piada, que não é um motivo fútil. Mas se ali cessou e começou outra situação, agressão de coisa, a pessoa está protegida com o artigo 25 do Código Penal, que lhe diz que você repelir uma agressão injusta e atual, se houve agressão da vítima depois da cobrança, alguma coisa de agredi-lo, ele estava amparado pelo artigo 25. A sentença afirmou que o réu tinha bons antecedentes, conduta social que merecia aprovação e que não havia nada que reprovasse a personalidade. Além disso, houve entendimento de que o motivo do crime foi fútil. O conselho de sentença afirmou ainda que as consequências foram graves, pois causaram um sofrimento desnecessário para toda a família da vítima, tendo em vista que os filhos, ainda criança, foram privados prematuramente da convivência com o pai. Com o assassinato, Gislaine, a filha mais velha de Givaldo, passou a ter aversão a armas de fogo. Na minha cabeça, se uma arma estivesse na mesa e ela caísse no chão, ela ia disparar, né? Então eu tinha muita aversão a armas. Eu falava que eu não queria ser policial. Melhor, eu não queria ser advogada. Fiz OAB, advoguei. Eu não queria ser policial e eu não queria ser juíza. Então, assim, desde criança ali até a adolescência, eu tinha esse pensamento. Porque, de forma direta ou indireta, era na minha cabeça as funções ali, né, que estavam envolvidas nessa situação, de uma forma ou outra, né? Então, na minha cabeça, eu tinha essa aversão. E a vida foi me levando por outros caminhos. Nesse tempo, Gislaine formou em Direito em 2012 e começou a advogar em 2014. Durante a pandemia de Covid-19, passou a vender salgados de forno para complementar a renda. Foi então que o seu marido a incentivou a se dedicar e estudar apenas para concursos. Assim, em 2021, Gislaine tomou posse como policial penal de Roraima, mas ainda não tinha superado o trauma de armas de fogo. No curso da Polícia Penal ainda tinha essa aversão a armas, né? Tanto que quando foi na disciplina de armamento e tiro, quando eu pegava na arma que ela estava sem munição, estava tudo certo. Quando municiava a arma, não começava a tremedeira. E aí, em 2023, assumi na Polícia Penal. Só que eu já estava grávida. Aí quando foi em agosto, entrei em licença maternidade. Só que no meio disso teve o concurso da Polícia Civil e aí fui fazendo as fases, fui passando pelas fases. Quando foi em dezembro de 2023, saiu a convocação para a primeira turma da Polícia Civil. E aí eu não tava. Mas eu sabia que ia ser chamado, porque muita gente passou para 2 cargos e escolheu outros. Policial 2 vezes, pela penal e pela civil, embora nenhuma das 2 opções tenha sido o sonho de infância. Na infância e adolescência eu não queria ser advogada, policial, nem nada. Só que os caminhos que foram aparecendo foram me levando a essas escolhas. Não sei se inconscientemente também, né? Mas eu sinto que nada é por acaso, né? Tudo na nossa vida, ela tem ali um propósito. E teve um propósito de não ter passado na primeira turma da penal. Teve um propósito de eu não ser chamada na primeira chamada da civil, porque se tivesse, talvez eu não iria, porque meu bebê estava muito pequeno, né? E, enfim. Então, essa questão de escolha, por que ser policial, por que ir para escrivão, realmente, assim, não é algo que era o meu objetivo, era o meu foco. Eu queria ser servidora pública. Esse era o meu foco, né? E as oportunidades nesse meio que apareceram foi para esses cargos policiais. O tempo passou e as histórias ainda se cruzavam. Para Gislaine, ainda faltava um final, a justiça. Desde 2013, o réu foi condenado, em primeiro momento, a cumprir uma pena fixada em 14 anos e 3 meses de reclusão. Porém, ter prestado socorro à vítima demonstra arrependimento, o que reduziu a pena para 12 anos de reclusão. O defensor público de Roraima, Wagner Santos, atuante da Vara de Execução Penal, esclarece como o arrependimento pode atenuar a pena. A lei traz alguns institutos que beneficiam, digamos dessa forma, entre aspas,
traz uma melhor posição jurídica para o acusado diante da mudança anímica, mudança da sua intenção. O réu, nesse caso, o dolo inicial era matar alguém, matou alguém. Mas se durante os atos executórios ele muda esse sentimento, não quero mais matar, para uma execução naquele momento, e tenta evitar o resultado, existe um instituto, que é a desistência voluntária. A desistência voluntária, quando aplicada ao caso, aplica o réu, o acusado, não vai responder por aquele intento inicial dele. Quero matar alguém. Inicio a execução. Teoricamente, eu era para responder por homicídio. Mas se no momento da execução, eu voluntariamente, ninguém está pedindo para eu parar, ninguém está segurando na minha mão, paro de os atos da execução, eu vou responder tão somente pelos atos que eu pratiquei até ali, que é a lesão corporal, se houver, a ameaça se houver. E bem como se eu evito o resultado. Se eu paro a execução ou evito o resultado, eu só vou responder até ali. Nesse caso, evitar o óbito, né? O óbito, exatamente. Evitar o resultado que seria o óbito ou para a execução. Aí chama na lei de desistência voluntária. Existe também o arrependimento posterior, que é um outro instituto da mesma ideia. Só que o arrependimento posterior, diferente da desistência voluntária, não se aplica para crimes com violência à pessoa. Então, esse instituto não se aplica. O único que se aplicaria aqui é a desistência voluntária. Mas pelo jeito, pelo caso específico, me parece que ele foi condenado por homicídio. Isso. Então, o instituto não se aplicou. Embora ele se arrependeu no momento da execução. Levou a vítima até o Hospital Geral de Roraima. E tentou socorrer. Não evitou o resultado porque morreu. Mas se arrependeu. Não se aplicou porque ele foi condenado. Mas, embora não se aplique esse instituto que vá retirar aquele crime inicial, como falei, né? Deixa de responder pelo homicídio e passa a responder pela lesão corporal. Embora não se aplique o instituto da desistência voluntária. Mas essa vontade de querer reduzir o dano que ele praticou também é beneficiado no momento da dosimetria da pena. Entende? No momento que o juiz aplica a pena, pode considerar esse motivo como um motivo irrelevante e buscar diminuir um pouco mais a pena, tal como aconteceu no caso. Desde quando a sentença foi emitida, o condenado ficou foragido. Com isso, Gislaine conta que tinha medo de encontrá-lo em qualquer lugar, tendo em vista que não sabia do paradeiro do assassino. Quando eu assumi, eu fiquei na PANC, né, na penitenciária agrícola, fui lotada lá. Por eu estar grávida, eu não ficava dentro da unidade, né, por conta do Boriscan, né, não tem como. Ficava na parte administrativa. E eu ficava na parte administrativa. Mas ainda assim, quando eu via a Polícia Civil, né, entregando os custodiados lá, eu ficava olhando e sempre vinha aquele pensamento, será que um dia eu vou ver ele vindo aqui, entrar aqui e cumprir a pena dele? Mesmo com todos esses anos, você tinha a imagem dele na sua mente vívida? Sim. Ele fazia parte do seu convívio de alguma forma? Porque, assim, foi questão de dívida, né? Então, assim, de alguma forma você tinha contato com ele antes do ocorrido? Como é que era? Sim, ele andava na nossa casa, ele era amigo do meu pai, entendeu? Ele ia lá em casa, ele bebia lá em casa, né? Andava por lá, ele fornecia mercadorias, né, para meu pai. Então, constantemente ele estava lá. Até para ser coisas de amizade mesmo, de chegar, de beber e frequentar lá em casa, ele frequentava lá, né? Então, tinha essa amizade entre eles, né? E não sei por que ele fez isso. Sempre vinha um pensamento, quando eu ia trabalhar, ficava sempre aquele pensamento. Será que ele vai entrar aqui? Será que um dia ele vai vir cumprir a pena dele aqui? Será que vai dar tempo antes de prescrever? O defensor público explica como funciona a prescrição da pena. Entre o fato que inicia a prescrição até o julgamento, tem algumas hipóteses na lei que interrompe essa prescrição. E no momento que interrompe essa prescrição, inicia de novo o prazo do zero. Por exemplo, cometeu o crime, iniciou o prazo de 20 anos. Daqui 3 anos, o Ministério Público ofereceu a denúncia e a Justiça recebeu a denúncia acusando essa pessoa que cometeu esse crime. Zerou o prazo, começou mais 20 anos novamente. Lá na frente ele foi pronunciado, que significa que ele vai para o tribunal do júri. Zera novamente e começa os 20 anos. Por isso
que nesse caso, embora a gente olhe para trás, foi em 99, mas ele só foi julgado e processado agora, mais recente. Por que não prescreveu? Justamente por isso, porque entre todos esses marcos, existe na lei hipótese que vai interromper e iniciar do zero. Entende? Então, tem embora todo fato existe esse crivo da prescrição, a lei também prevê hipótese que o Estado poderá dar continuidade, entende, a essa prescrição. A história da Vanusa, dona do bar onde o crime aconteceu, é semelhante à de Gislaine, só que sem a parte em que a justiça é feita, pois a família teve que vir do Maranhão para Roraima com medo do que poderia ter acontecido. Porque eu não sei se eu tinha essa capacidade de estudar. E que eu tenho um irmão que já mataram também lá no Maranhão. Nós viemos e foi embora de lá. Não fizemos nada por ele. Então, uma coisa que ela fez, isso aí é uma coisa inédita. Que nem todo mundo tem coragem, né? De estudar, saber como é que faz, como é que não faz, para ela poder chegar até o criminoso. Isso aí é de muito orgulho aí para muitas mães. Meu irmão morreu com 26 anos. O cara matou ele dentro de casa, minha mãe ficou de coca assim, ó, num canto, vendo os tiros, tudinho que deram nele, deram 9 tiros. E aí ninguém fez nada. Eu não estava lá, eu estava no Pará na época, eu tinha 19 anos. Aí minha mãe pegou e minha mãe ficou até perturbada da cabeça. Ela morreu, ela não era bem da cabeça, sabe? Por causa disso. Mas meus irmãos tudo mole, que eu tinha 2 irmãos vivos, hoje eu só tenho um. Ninguém nunca foi de briga nem nada. Quando ia se meter em alguma probleminha, eles ainda apanhavam. Como exemplo tem esse, que até mataram, né? E aí nós não pudemos fazer nada, não fizemos nada por ele, nós só deixamos quieto, entregamos para Deus e pronto. Então o que ela fez aí é uma pessoa corajosa, uma pessoa que foi atrás. Certo que o pai dela não vai voltar, mas pelo menos ela vai ficar sossegada porque fez a justiça. Por mais que não seja a atribuição do trabalho de Gislaine como escrivã da Polícia Civil, qualquer um pode dar voz de prisão a uma pessoa que esteja com mandato de prisão em aberto. Já o advogado Fábio Martins afirma que a demora pela execução do mandado de prisão do assassino do pai de Gislaine é devido à morosidade do sistema de justiça. Era um caso dela, que ela foi lá para saber se já tinha cumprido, como era que estava, e ela tentou investigar como ela estava na polícia e sabia, mas ele morou no mesmo canto a vida inteira, esses 30 anos quase. Morou no mesmo local, não mudou de interesse. O Estado é incompetente, a palavra é essa. A administração pública, ela é incompetente. Ela não cumpre, ela não faz. E a prisão do Raimundo, se quisesse fazer, eu fiz isso há muitos anos. Ele morou em Roraima, ele não saiu de Roraima. Uma vez que ele saiu para o Bonfim, estado pequeno desse. E também as condições, né, de trabalho dos operadores, né, que cumprem essas ordens, né, que é uma ordem judicial. O contratante de um estado grande tem centenas de milhares de mandatos de prisão em aberto. O assassino de Givaldo deu entrada na penitenciária agrícola de Monte Cristo no dia 26 de setembro de 2024, sendo condenado à pena total de 12 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime fechado, podendo progredir para o semiaberto a partir do dia 25 de novembro de 2026. Isso após Gislaine de Deus ter dado voz de prisão. O fato da justiça finalmente estar sendo feita traz uma sensação de paz pra gente, assim, pra mim, pra minha família, pros irmãos do meu pai que moram em outros estados, que a gente não consegue mensurar, né? Assim, a paz que a gente tem. E no outro dia, quando a gente acordou, assim, pelo menos quando eu acordei, eu fiquei pensando, será que aconteceu mesmo? Será que não foi um sonho? Né? E eu só fui realmente relaxar e acreditar quando saiu o resultado da audiência de custódia dele. Quando ele realmente foi cumprir a pena dele. Depois de que, né, ali ele foi preso e tudo, a gente fica até mais tranquilo, com a sensação de paz mesmo, né? Paz pela justiça ter sido feita da forma correta e paz por saber que ele está cumprindo a pena dele.
O defensor público Wagner Santos comenta que a condenação deve ser com base na lei vigente na época do fato, ou seja, em 1999. Com o endurecimento das penas com o passar dos anos, o condenado não pode ser prejudicado. A Constituição Federal, também apelidada como Constituição Cidadã, traz um dos princípios basilares do direito penal, que é qual é o princípio? O princípio da irretroatividade da lei penal mais maléfica. Uma lei nova, no âmbito do direito penal, que traga maior prejuízo para o acusado, não pode retroagir. Não pode surtir efeitos na época em que ela foi cometida. Então daí já temos o parâmetro. Se entre o cometimento do fato até o julgamento houve mudança legislativa e essa mudança prejudicou a situação jurídica do réu, ele vai ser julgado com base tão somente na lei vigente à época. O crime de homicídio, durante esse período, não passou por grandes mudanças. Então, nesse caso específico, embora o fato foi de 1999 e o julgamento só se deu agora, não vai ter tanta mudança porque não teve mudanças legislativas significativas. Teve no sentido de dar natureza hedionda a alguns crimes do crime de homicídio qualificado. Mas a pena em si não teve mudança. Então, embora tivesse mudança, como eu falei, e se tivesse mudança, teríamos que olhar a natureza dessa mudança. Foi para prejudicar ou foi para beneficiar? Para prejudicar, não volta. Se foi para beneficiar, vai ser aplicada a lei nova. Entende? Essa que chama direito penal no tempo. Essa jornada será retratada em um romance policial escrito por Luciana Di Ginoni. A autora e roteirista é reconhecida por tramas policiais protagonizados por mulheres. Para Luciana, essa história não deveria ser contada apenas pelos jornais. Como eu sou autora de 6 romances policiais, todos protagonizados por mulheres, né? Eu acho que a mulher ficou muito sempre atrás, né, de personagens masculinos na literatura policial. Então essa é a minha marca. Então quando eu li a notícia, eu vi ali a Gislaine e uma personagem minha, né? Eu escrevo para contar histórias de mulheres como ela, né? Então isso me chamou muito a atenção. E eu brinco até que eu tenho o hábito de acordar e com a luz apagada ainda do quarto, ligar o celular e ver as notícias de jornal, dar uma passada rápida, né, para ver se tem alguma coisa muito importante. E nesse dia, quando eu vi a matéria, eu acendi a luz, sentei na cama e fui ler a matéria. E me encantei com a história, né? Então, o meu primeiro impulso foi, caramba, vou ter que publicar isso, né? Falar para todo mundo, colocar nas minhas redes sociais esse caso. Depois eu parei e falei assim, não, esse caso é muito maior do que um feed merece, né? Ele merece um espaço muito maior. Foi quando eu tive a ideia, visualizei o potencial de escrever um livro e um roteiro, né, a partir da história dela. E aí foi quando eu, através da minha assessoria de imprensa, pedi para que eles entrassem em contato com ela para saber como é que eu chegaria nela, porque eu não queria chegar, eu, como pessoa física, né, entrar em contato com ela através de Instagram ou de LinkedIn, porque eu não queria passar essa imagem de uma aventureira, né, que queria surfar na onda dela, nem de uma autora amadora que estava querendo só, de repente, sei lá, me aventurar aí numa situação que não conhecia. Eu queria passar segurança de que ela podia confiar em mim para me ceder essa história, né? E eu teria a maior responsabilidade do mundo para poder contar isso. E felizmente deu tudo certo, assim. Uma semana depois a gente estava conversando já para uma conversa no Zoom. Gislaine demorou para se dar conta de que de fato fez justiça ao dar voz de prisão para o assassino do próprio pai. Tratava a situação como algo corriqueiro da profissão. Eu não conseguia entender a repercussão que teve. E aí, a minha colega lá do setor de assessoria de comunicação da polícia, olha, estão querendo gravar contigo, e entrevista, e não sei o quê, e lá. Eu falei, gente, que horas que eu vou trabalhar? Quando que eu vou viver de novo? E aí, a Luciana, ela me mandou mensagem no sábado, se eu não me engano, né? A situação aconteceu na quarta-feira, e aí ou foi na sexta ou foi no sábado, ela me mandou mensagem ali, através da assessoria dela, né? E assim, quando teve a repercussão do caso, muita gente entrou em contato, né? Teve algumas produtoras que entraram em contato, teve algumas pessoas interessadas de escrever a história e tudo, mas as mensagens deles, assim, não sei explicar, não me traziam tanta segurança, né?
E quando a Luciana mandou mensagem, ela explicou toda a situação dela, que ela, na época, ela já tinha produzido 7 livros, que ela tinha feito a produção independente, e aí que naquele momento ela estava com a editora, né? Contrato e tudo. E isso me passou a segurança. E aí, quando foi no sábado, nós conversamos. Né? Eu falei, vou conversar, vamos ver o que é, né? E aí, quando a gente conversou, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Então, assim, como a gente diz aqui, o nosso santo bateu muito, né? Então, deu muito certo. Também toda a preocupação que desde o começo ela sempre mostrou de relatar realmente a história, retratar a história da melhor maneira possível. Dilemas éticos e morais são ocorrências sempre presentes nas obras de Luciana, e no caso dessa história não será diferente. Eu sempre tento trazer reflexões nos meus livros, né? Reflexões que fazem a sociedade pensar sobre possibilidades, né? De mudança, de alteração. Se isso dá certo, assim, se isso faz alguma diferença, a gente não sabe, mas pelo menos coloca as pessoas para discutir os assuntos, né? E eu acho que esse livro, ele tem o potencial de discutir as falhas do processo judiciário, né? Por que levou tanto tempo para um julgamento acontecer? Porque foi do crime em 99, só foi a júri 14 anos depois. Por que isso, se foi uma situação em flagrante? Não deveria ser, na minha cabeça como leiga, deveria ser rápido. Sim. A pessoa foi pega em flagrante, tinha testemunha, houve a exposição de mídia e a coisa levou 14 anos para acontecer. E aí depois de ser condenado, ainda recorre em liberdade e leva mais 3 anos para ter um mandado de prisão decretado. E aí quando vão cumprir esse mandado de prisão, ele está foragido, ele não é encontrado. Então, assim, é muito lento para um crime que aparentemente deveria ser concluído muito rápido, né? O defensor público Wagner Santos explica a questão da prescrição da pena em caso de demora do judiciário em executá-la. Essa questão da demora do Poder Judiciário em achar o acusado, processar e julgar, está sujeito a um crivo, que é o crivo da prescrição. O Código Penal, no artigo 109, traz as hipóteses de prescrições penais, bem como os períodos que cada crime, cada pena vai prescrever. Mas antes de tratar de maneira minuciosa de cada prazo, é interessante a gente rememorar que a Constituição Federal já elegeu alguns tipos de crimes que, diante da sua gravidade, diante de seu clamor social, tem a característica de imprescritibilidade. Eu trago como um exemplo, que é o terrorismo, o racismo, são crimes de natureza imprescritível. Pode demorar 100 anos, o Estado ainda poderá processar e julgar esse crime. Mas, lembra, isso é uma exceção. Uma pequena parcela de crimes é de natureza imprescritível. A gama que sobra, todos são sujeitos a um prazo prescricional, que hoje vai de 3 anos a 20 anos, conforme aquela pena máxima em abstrato, determinada para cada crime. Uma roraimense, protagonista da própria história, agora é inspiração para a personagem principal do livro de uma carioca. A realidade das duas são completamente diferentes. Por isso, a vinda de Luciana para Roraima, guiada por Gislaine, é um marco crucial para a riqueza de detalhes da obra literária que está em construção. E aí ela se dispôs a vir do Rio para cá. E aí eu pensei que não. Ela falava que ia vir, né, e tal. Aí tá, né? Mas é só na minha cabeça. Foi nada, tão longe, com a passagem cara feito dedéu. Aí vai vir nada. Aí quando foi em dezembro, ela falou, olha, Gi, que época que é melhor eu ir aí? Janeiro ou fevereiro? Aí eu falei, tu vai vir mesmo? Ela, tô vendo passagem aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Aí foi combinado para fevereiro, né? E aí ela veio, conheceu a cidade, levei ela para conhecer uma das nossas fronteiras aqui, que é ali Bonfim com Letem, né, na Guiana, porque era uma das nossas dos nossos receios de ele ter ido para outro país, né? Então, para ela ver essa facilidade de atravessar a fronteira, né?
essa proximidade, inclusive, da fronteira aqui com a capital. Levei ela para conhecer todos os pontos turísticos aqui de Boa Vista, pelo menos, né? Para ela ver essa realidade, os bairros nossos, né? Do Caçari ao Pintolândia, Nova Cidade, Operário e tudo mais. E comer as comidas típicas também daqui, Isso, né? ela falou. Comer o damurida. Um tambaqui. Tambaqui, paçoca. Inclusive a paçoca lá do 100. Dá boa. Então, assim, ela gostou muito, muito daqui. E não sei se ela falou com vocês, mas assim, mudou totalmente a ideia que ela tinha da cidade, até a ideia do livro de estruturação, né? Ela veio com a ideia de livro estruturado e quando ela viu nossa realidade, inclusive com a questão da migração venezuelana, né? Que afeta muito aqui vários pontos, né? Da nossa cidade, ela também observou isso, né? Ela vai trazer de forma sucinta, claro, mas vai abordar isso também no livro dela, que não era algo que ela tinha ideia de como a gente é impactado aqui, né? Por toda esse boom da migração, né? E nossa, foi assim uma semana de imersão total. Conheceu alguns personagens do livro também, né? Falou com a defesa do Raimundo também. Então, assim, ela buscou realmente conhecer todo o lado, toda a parte da história para fazer ali o livro da forma mais próxima possível do real. Eu tinha uma agenda para a semana. E essa agenda foi se abrindo como um leque de opções, assim, foram pessoas indicando outras pessoas para eu conversar. Então foi expandindo muito o meu conhecimento sobre o caso, sobre a cidade, sobre os procedimentos da polícia, sobre os procedimentos do Ministério Público. Então abriu demais o leque de opções, né? E tanto que eu tinha uma estrutura já meio que desenhada, rascunhada para o livro, e eu vou ter que refazer essa estrutura inteira, porque mudou completamente, né? A visão que eu tinha para essa obra, ela mudou nessa semana, nesses 4 dias que eu tô aqui, ela simplesmente alterou completo. Entre as alterações estão as particularidades de quem vive em Roraima, como, por exemplo, as gírias regionais. É doida, ela fala muito é doida. E ela fala muito pronto. Agora pronto. Nossa, isso foi tão curioso. Quando eu percebi que isso era um vício de linguagem de vocês, foi muito engraçado. Foi esse final de semana. Porque eu conversava com ela, muito pelo Zoom, ou pelo WhatsApp, né? E ela botava o pronto. E o pronto. Tá bom, mas eu assim, nunca me liguei nesse pronto, né? Caiu a ficha quando eu tava pra vir, né, na véspera de vir, eu troquei mensagem com uma pessoa que ela tinha me colocado em contato aqui pra eu entrevistar. E aí eu falei assim, não, então amanhã eu tenho um compromisso de manhã, mas à tarde a gente pode ir e tal, babá. Ele falou assim, pronto. Aí eu falei assim, sabe quando ilumina? Caiu a ficha. Porque aí eu vi uma outra pessoa falando pronto, né? Aí iluminou, assim, veio um holofote, assim, na minha cabeça, assim, parecia até que tinha sonoplastia, assim, sabe? Do tipo, iluminou completo. Aí eu falei assim, gente, o pronto é vício de linguagem. E é muito engraçado. Agora eu tô falando isso com ela. Toda vez que eu tô conversando com ela, ela fala alguma coisa, eu, pronto. Eu só vim ter noção de tudo que eu vivi, de tudo que minha família viveu, de tudo que a gente passou para chegar até aqui, depois de tudo isso, depois de toda essa história. Porque quando a gente está dentro da história, é difícil a gente visualizar que tem essa importância tão grande, que teve um desfecho tão importante, tão diferente. E só que quando a gente está dentro, a gente não consegue ter essa visão, né? E quando teve toda aquela repercussão, num dia eu estava em Boa Vista, no outro dia eu estava em São Paulo falando com a Patrícia Poeta no programa Encontro. Eu falei, meu Deus, como assim? Isso está acontecendo de verdade mesmo, né? Então,
a gente começa a analisar a nossa história com outros olhos, na verdade, né? A gente começa a ver que tudo que a gente passou foi nos moldando nossa personalidade, moldando nossa vida, nossas escolhas também, né? E a gente eu consigo ver hoje, né, que todas as dificuldades que a gente passou nesse tempo todo, né, elas, querendo ou não, foram necessárias para moldar nosso caráter. Então, de ver isso escrito num livro que vai ser lido por pessoas do Brasil inteiro ou talvez fora, porque depois de todo o boom aqui, alguns colegas ficavam mandando reportagem de outros países. Um assassinato que ocorreu em 1999, um julgamento em 2013 e a prisão do autor do crime apenas em 2024. Foram 25 anos para a justiça ser feita. E para a Gislaine, finalmente paz. A justiça, quando ela é feita da forma correta, não pelas próprias mãos, ela também traz paz. Ela também traz a sensação de que o dever da justiça foi cumprido. Ela traz a sensação de paz e de finalização para a família. Então, muitas pessoas só acreditam ali no olho por olho, dente por dente, e às vezes isso não vai trazer. Na verdade, não vai trazer a pessoa amada de volta ali, né? Não vai desfazer o que aconteceu, e às vezes vai criar um problema muito maior. E a sensação de a justiça ser feita, da pessoa que cometeu o crime, pagar pelo crime dela, na cadeia, conforme a justiça determinou, isso também traz paz. E isso ser retratado no livro, né, que para outras pessoas poderem ver que isso também é possível de acontecer, eu acho também muito importante mesmo. Você ouviu o podcast Fatos Criminais. Apresentação e reportagem, Tiago Cortes. Edição de texto, Lana Francis. Produção, Tiago Cortes e Amanda Araújo. Trabalhos técnicos, Ítalo Aquino, Eduardo Fred e Anderson Souza. Coordenação Rádio Defensoria, Felipe Medeiros. Assessoria de Comunicação, Celton Ramos. Defensor Público Geral de Roraima, Oleno Matos. Artigo 25 do Código Penal, Legítima Defesa.